Então, irmãos, é um assunto que é um dos meus favoritos. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Na verdade, inclusive, é um tema recorrente em algumas mensagens minhas sobre essa necessidade de nós estarmos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo está em Efésios, capítulo 2, e verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos seus ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, do 20 ao 22, e Mateus 7, do 24 ao 27, finalzinho do Sermão do Monte. Efésios 2, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu as chuvas, correram rios e sopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, hoje nós vamos ter como objetivo principal esse entendimento, que Cristo é a base da igreja, e essa base da igreja é um alicerce firmado na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Então, qual é a ideia aqui principal? Irmãos, lembrando que a gente está numa sequência, nós estamos estudando a carta aos Efésios, então está aqui entendendo aqui uma palavra muito forte. A gente está vendo que, primeiro, a gente teve essa reconciliação efetivada na cruz, isso foi o tema da aula passada, e agora ele vai falar que essa reconciliação efetivada na cruz, que forma a igreja, ela é semelhante a um edifício. O apóstolo Paulo vai utilizar, não só ele, mas ele vai utilizar essa comparação. Vamos falar, como é que é a igreja? A igreja se assemelha a quê? E ele vai usar essa expressão, olha, parece um edifício que é construído. Pedro vai dizer, inclusive, que cada um dos crentes são pedras vivas desse santuário de Deus. Ok, mas se a igreja está sendo construída, assim como uma construção edificada, existe na vida alguma construção que não tenha um alicerce antes? Se a gente não tiver um alicerce, um lugar onde pudesse subir as paredes, não tem como, né? Nenhum pedreiro faria uma casa sem fazer um alicerce. Lembrando que quanto maior é a construção, mais profunda deve ser esse alicerce, que é o que vai suportar todo o peso da construção. Então, o que a gente vai ver exatamente é o que é essa pedra angular, que é Cristo, já dando spoiler para vocês, e o que é esse fundamento da doutrina dos apóstolos. Então, o assunto de hoje aparentemente é simples, mas vocês vão ver que eu vou tentar buscar uma certa aprofundada nesses sentidos, né? Ou seja, se eu tiro a pedra angular, se eu tiro o fundamento, o alicerce, fatalmente, todo edifício, que é a igreja, vai vir ao chão. É esse que é o entendimento principal que a lição vai trazer. E aí a gente vai tentar entender mais ou menos o que é esse alicerce, portanto, e como a gente pode fazer para estar sempre bem firmado nisso. No ponto 1, edifício espiritual.
Primeira comparação, ora, por que que Paulo ele vai usar esse exemplo de um templo, de um edifício? Porque Paulo é judeu também, ele está trazendo uma construção histórica. Qual é a construção histórica? Ao longo dos anos, o local de encontro com Deus, o local onde Deus se relacionava com o homem, era o templo. Era o templo. E aqui ele vai mostrar sobre uma nova construção de um novo templo, que é a igreja. Então, o primeiro ponto é dar uma olhada para trás, bora entender esse simbolismo do templo judaico para trazer para a nossa realidade. Primeira coisa, que o templo de Jerusalém era símbolo do exclusivismo de Israel. Isso foi assunto da aula passada, por isso que eu não vou comentar. Proibição dos estrangeiros acessarem um templo, motivo de inimizade entre judeus e gentios. Assunto da aula passada. Só que Jesus, ao reconciliar ambos os povos, ele aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade e formou uma nova humanidade, a igreja. Também é assunto da aula passada. Tudo isso a gente viu passado. Ou seja, o templo judaico ele teve uma importância, teve um propósito na história da redenção. Só que se havia antes algo que separava gentios e judeus dentro da promessa de redenção, em Cristo isso cessou. E o local de encontro com Deus deixa de ser esse aspecto cerimonial e do templo e passa a ser Cristo. Cristo, ele é, de fato, o mediador entre Deus e os homens. Né? Então, aquilo que nos separava de Deus, isso caiu por terra já. Hoje a gente não tem mais a separação entre nós e Deus pelo simples fato de que Cristo rompeu essa inimizade entre homens e Deus, e entre homens e homens, entre povos. Então, ok, qual é a relevância hoje para o templo judaico? Irmão, sinceramente, muito pouco. Eu não vou entrar no aspecto escatológico, né? A gente sabe que vai ter, existem promessas da reconstrução de um novo templo no local das ruínas do templo de Jerusalém. Isso está ligado a uma questão acerca dos últimos dias. Eu não vou entrar nesse detalhe porque é uma volta muito longe, mas hoje não existe templo, o templo judaico não existe mais, ele foi destruído desde o ano 70, portanto não tem uma relevância maior. Primeiro porque ele não existe, segundo porque o local de encontro de adoração deixou de ser um lugar físico, e isso vale para a gente que é a igreja do Senhor. Porque, irmãos, se a gente é, como diz a lição, comparado ao edifício onde Deus habita em espírito, isso aqui tem uma importância fantástica. Primeira coisa que a gente precisa reconhecer, que, irmãos, Deus não habita em construções feitas pela mão do homem. Isso é uma afirmação categórica que você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, na referência que eu estou destacando aqui, 17, 24, vai falar exatamente isso. Paulo vai afirmar que Deus não habita em templos construídos por homens, e vale ressaltar um aspecto que no Velho Testamento essa ideia de construído pelas mãos dos homens é uma expressão muito utilizada para se falar de imagens de escultura. Se você se lembrar do Salmo 115, ele vai falar justamente sobre isso. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a ti seja toda a glória, porque os deuses deles são feitos de pau e pedra, tem boca, mas não falam, tem olho, mas não vê, e etc. E mostra que são construções da mão do homem. Então, na linguagem do Velho Testamento, essa ideia de feito por mão de homem aponta para uma ideia de, meu amigo, o nosso Deus é muito maior do que isso. O nosso Deus não cabe numa estátua, não cabe num templo, não cabe nada disso.
O nosso Deus, ele é infinitamente maior do que toda essa realidade. Então, observa, não vai ser um lugar físico construído de tijolo que vai reter a presença e a habitação de Deus. Inclusive, Salomão, na sua oração, dedicando o templo de Salomão a Deus, ele vai, inclusive, afirmar isso. Ele vai falar, olha, eu sei que Deus, ele é maior do que esse templo. Deus, os céus não conseguem conter Deus, que dirá um templo. Então, essa ideia que é importante a gente perceber. Em última análise, a gente precisa se lembrar, inclusive, que o verdadeiro tabernáculo de Deus é também Jesus. Irmãos, em João capítulo 1, quando o apóstolo João está falando acerca da encarnação de Cristo, ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Essa palavra habitou, ela tem um sentido de tornou-se tabernáculo entre os homens. Se você for analisar a raiz da expressão, o que é que está falando? Olha, tudo aquilo que o tabernáculo, lá da época do deserto, apontava, né? A presença de Deus no meio do povo, Deus habitando no meio do povo. Tudo aquilo que o templo prefigurava, o local onde a glória de Deus era manifesta, local de adoração do povo de Deus, o local de serviço a Deus. Isso foi realizado quando o verbo tornou-se um tabernáculo. E esse tabernáculo, Cristo, ele habitou entre os homens. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Então, verdadeiramente, nós estamos em Cristo. Significa dizer que nós somos, de fato, partes, né, do corpo de Cristo. Nós fazemos parte nós somos, né, parte dessa habitação do Santo Espírito de Deus. Então, é muito profundo. Observa, o Velho Testamento, ele sempre vai nos trazer esse princípio didático de mostrar coisas muito maiores e muito mais profundas. Por que é importante isso para a gente entender? Irmãos, porque hoje, nós, os crentes, a gente se torna templo do Espírito de Deus. Hoje nós temos essa realidade. Pastor, mas tu está dizendo então que o Deus não cabe numa construção humana e vai lá caber no ser humano? Irmãos, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Um só homem não é, né? Na realidade, nós expressamos isso. O Senhor derrama do seu Espírito e faz habitação em nós como um ato de amor e generosidade para nos conduzir, para termos intimidade, relacionamento profundo com Ele. Mas lembre, irmão, sempre, 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 um homem sozinho não é a igreja. Nós somos a igreja juntos. Né? Um homem sozinho, uma mulher sozinha, por mais crente que ela seja, ela não vai nunca conseguir expressar essa grandiosidade, beleza do nosso Deus. Né? O nosso Deus é muito maior e precisa ser expresso do modo muito mais completo. Por isso que ele se manifesta na igreja, nessa multiplicidade de crentes reunidos, né? Nós somos, né, uma pedrinha que faz parte desse templo de Deus, esse templo é maior. Mas que negócio é esse de pedra angular? Aqui ele está referindo a um aspecto da arquitetura antiga, que a construção do edifício requeria uma pedra angular. Era uma pedra que era a pedra principal, que ela suportava todo o peso da construção. O comentarista chega a mostrar que foi encontrado em uma das escavações do Templo de Jerusalém uma pedra grandona com cerca de 12 metros de comprimento. Então, imagina, uma pedra que ia suportar toda aquela
estrutura. Realmente é uma pedra que tem que ser muito grande, é a pedra principal, é a pedra sem a qual nada pode ser edificado. E o que é essa pedra? E aqui eu vou ampliar também um pouco a discussão. Duas aplicações, dois entendimentos, melhor dizendo, sobre isso. Primeiro, a pedra é Cristo. Isso eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? Eu acho que todos nós sabemos que toda a igreja ela é construída em Cristo. Eu gosto muito, inclusive, da forma como apóstolos se referem, que ele fala em Cristo. Observa, em Cristo, no Senhor. Tu observa que nós somos construídos, localizados em Jesus. Por quê? Porque ele, de fato, é o que sustenta. E o que é que sustenta? Como Jesus ele é a pedra da esquina? Primeiro, através do seu senhorio, através da sua obra, através da força do seu poder, através daquilo que ele fez, né? Ele comprou com sangue precioso a igreja. Então, ele, de fato, é o cabeça da igreja, ele é a pedra de esquina, isso tem que ficar muito claro. Mas, além dessa ideia de, ok, eu entendi que Jesus, ele é a pedra. Mas como assim? Bora trazer um pouco, fazer aqui um aprofundamento desse entendimento. Como assim Jesus é a pedra? Como é que na prática eu consigo vivenciar isso? Como é que na prática eu consigo ser edificado na rocha que é a igreja? E aqui tem esse entendimento do Sermão do Monte. Sermão do Monte, a gente leu esse trecho na leitura bíblica em classe, vai dizer que Jesus, ele vai comparar o homem prudente com alguém que edificou sobre a rocha. E a pergunta é, além de Jesus, além da pessoa de Cristo, existe algum outro entendimento que a gente possa trazer sobre essa rocha que é edificada a igreja? Sim. Na realidade, no texto que a gente está lendo do Sermão do Monte, vai dizer que aquele que ouve e pratica as minhas palavras. O que é que Jesus está afirmando no texto do modo muito claro? Jesus é a rocha, pela sua pessoa, pela sua obra, ok. Mas Jesus é a rocha e nós precisamos edificar praticando sobre os ensinos e palavras de Jesus. Nós somos fundamentados, nós somos construídos em algo firme quando nós ouvimos e praticamos os ensinos de Jesus, a palavra de Deus. Por que eu gosto de fazer esse aprofundamento? Porque, irmãos, a gente vive em tempos difíceis para a igreja. Difíceis. A gente tem trocado a Bíblia por experiências individuais. Né? Falo, mas eu conheço Jesus. Irmão, para pensar um pouquinho comigo. Vem devagarzinho, vai dar certo, viu? Quem garante que o Jesus que você acredita é o Jesus de verdade? Como é que tu sabe que o Deus que tu diz que serve, do Deus que tu ama, como é que tu sabe que ele é o Deus verdadeiro e não é uma invenção da tua cabeça? Não sei se vocês sabem, mas todo o processo de idolatria é você criar um ídolo à sua imagem e semelhança. Se tu for observar todo o processo de criação de deuses na religião, é isso. São deuses que expressam o caráter do ser humano. Aí a grande pergunta é, como é que tu sabe que o Deus que tu serve é o Deus verdadeiro? Você vai confiar somente na tua opinião sobre isso? Isso seria loucura. Porque a gente pode se enganar. A gente pode se enganar sobre tudo, irmão. Até sobre a gente mesmo a gente tenta se enganar. Que dirá sobre quem é Deus? Misericórdia. Então, como é que você sabe que o Cristo que você serve é o Cristo verdadeiro? Bora aqui, só para pensar só dentro do meio evangélico, não vou nem muito. Imagina o Jesus
que as pessoas acreditam. Sabia que na década de 70 foi muito famoso, o pessoal estava querendo encontrar quem era Jesus e começaram a descobrir que tinha um Jesus que eles acreditavam, que era um Jesus revolucionário de esquerda. As pessoas inventavam Jesus à sua cara. Como é que você sabe que o Jesus que você acredita é o Jesus de verdade? Esse que é o ponto. Você, para edificar e se fundamentar sobre a sua rocha, né, ter uma edificação forte, você não ter risco de erro, você precisa edificar ouvindo e praticando os ensinos de Cristo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir, e eu gosto muito da expressão da mesma parábola, Lucas contando, ele fala que é necessário a gente cavar para poder edificar sobre a rocha. A rocha ela não fica na superfície, a rocha fica metros abaixo do solo. Para você chegar lá, mesmo, você tem que cavar, 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 até chegar e conseguir edificar em cima. E o que é esse cavar? Meu amigo, é procurar o que Jesus falou. Olha a importância de ler os evangelhos. Irmãos, aqui é uma percepção baseada em observação de alguns anos. A gente gosta demais de pregar e ouvir sobre coisas que Jesus fez. Né? A gente ouve demais sobre milagre, a cura do cego, cura do paralítico, a mulher do fluxo de sangue, libertou o endemoniado. É maravilha, é bom demais, é gostoso e é ótimo, é importante. Jesus ensina através das suas atitudes também. Mas quando chega em algumas coisas que Jesus falou, irmã, te dá uma travadinha, porque é difícil. Jesus ele vai dizer, por exemplo, que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Aí ele fala, fala, meu Deus do céu, o que é isso? Jesus ele vai dizer que quem comigo não ajunta, espalha. Ele fala, meu Deus do céu, olha só, que negócio é esse? O que é que Jesus está dizendo? Jesus vai dizer que é aquele que não aborrecer pai e mãe, né? Não é digno de carregar a cruz e seguir após ele. Aí, quer dizer, irmãos, Jesus falou coisas que são chocantes. E a gente não consegue mais receber esse choque das declarações de Cristo e ir atrás de entender o que Jesus está dizendo pelo simples fato que a gente não lê o Evangelho. A gente não lê a palavra de Deus. A gente não lê os ensinos de Jesus. Como é que você sabe que o Jesus que você crê é um Jesus de verdade? Isso é profundo. Agora, eu preciso entender, e esse é o próximo ponto, que Deus é tão bacana com a gente, mas tão bondoso com a gente, que o que é que ele fez? Ele, para nos ajudar, ele chamou os apóstolos, ou seja, o fundamento apóstolos e profetas. Qual é a ideia do apóstolo? Irmãos, eu vou tentar organizar da seguinte maneira. Primeiro entendimento que nós precisamos ter acerca de apostolado, no que diz respeito à construção do fundamento da igreja, é entender o papel dos apóstolos em Jesus e no Novo Testamento. O que acontece? No Velho Testamento, existia uma figura, um enviado de Deus, que tinha uma palavra de autoridade, que era os profetas. E a gente vai ver, já vai conversar um pouquinho sobre os profetas. Só que, quando chega no Novo Testamento, Jesus ele vai comissionar pessoas. E quando ele vai chamar alguns, ele não vai chamar profetas, ele vai chamar apóstolos. 12 mais Paulo, posteriormente. Qual é a função do apóstolo? Ora, no Velho Testamento, quem abria a boca e dizia, assim diz o Senhor, é o profeta. É o profeta. O profeta, quando abria a boca e dizia, assim diz o Senhor, ele tinha uma autoridade que confrontava reis, confrontava sacerdotes, confrontava o povo, porque era Deus falando. Quando chega no Novo Testamento, Jesus não chamou nenhum profeta. Nenhum. Ele já era a palavra de Deus. Ele já era a declaração, ele era a encarnação da palavra de Deus, a declaração completa daquilo que Deus havia falado.
Então, o que ele fez? Ele chama apóstolos. Pessoas que caminharam com ele, ouviram o ensino diretamente dele, que foram testemunhas de Jesus durante todo o seu ministério terreno, todo o seu ministério encarnado. Inclusive, isso é pré-requisito para ser apóstolo. Vou até destacar aqui na lição. Eles foram testemunhas oculares, viram ministério, morte e ressurreição de Cristo. E ele chama esses homens que receberam direto o ensino, direto da pessoa de Jesus, para nos ensinar aquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus entregou. É o que Paulo vai dizer naquele texto que a gente lê em toda a Santa Ceia. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. O ministério apostólico é o ministério autoritativo a partir do Novo Testamento, porque foi dado aos apóstolos uma condição especial de receber o ensinamento direto da palavra de Deus, de Jesus, da palavra encarnada, para entender, inclusive, o Velho Testamento à luz da obra de Cristo. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús, que eles falam que Jesus ia apresentando as Escrituras para ele, e na medida que aquilo ia sendo apresentado, o coração deles ardia. Então, irmãos, isso foi dado para os apóstolos, os 12 mais Paulo, que precisavam ser testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Jesus. Então, o que é que Jesus nos abençoou? Ele fala, eu vou dar para a igreja apóstolos, pessoas que vão ter mais tempo, né? O ministério de Jesus foi um ministério curto, 3 anos. Vão ter mais tempo para esclarecendo acerca do evangelho. Então, as cartas no Novo Testamento, eles têm a função de explicar e aprofundar o ensino de Jesus, daquilo que Jesus ensinou durante o seu ministério. E eles vão conseguir, a partir da obra e do ensino de Jesus, ressignificar todo o Velho Testamento. Por isso que a gente precisa ler o Velho Testamento a partir do Novo, e não o contrário. Se você ler só o Velho Testamento, desconsiderando a revelação do Novo Testamento, você vai se embaraçar. Porque o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento, para aquilo que é realizado em Jesus. E o Novo Testamento lança luzes sobre o Velho Testamento para que a gente possa compreender aquilo que Jesus estava nos ensinando, que Deus estava nos ensinando na Escritura. Eu consegui ser claro em relação a isso? Então, qual é a questão? Irmãos, aquilo que os apóstolos nos ensinaram, aquilo que os apóstolos deixaram como escrito, que aprofunda o entendimento do Evangelho, esse é o fundamento. Essa é a rocha que a gente precisa cavar, chegar na rocha para poder edificar a nossa vida, que é ouvir e praticar. Nunca esqueça de praticar, que só ouvir a palavra de Deus, meu irmão, mas não praticar, é mesmo que nada. É mesmo que nada. Nota que na parábola dos 2 construtores, os 2 construíram. A diferença é que os 2 ouviram, só que um ouviu e não praticou, e outro ouviu e praticou. Essa que é uma diferença importante da gente destacar também. Ora, a doutrina dos apóstolos, portanto, constitui o fundamento da igreja. Observa, não é a pessoa do apóstolo. Não é Pedro, que é o primeiro papa e foi, né, construída a igreja sobre ele. É o ensino, porque foi dado por revelação a eles. O ensino. A doutrina que eles ensinavam. Ou seja, a escritura, a palavra de Deus. Por isso, irmão, que a gente precisa ser
radicalmente bíblico. Radicalmente bíblico. E detalhe, não é citar versículo solto. Deixa eu só dar uma dica para vocês, com muito amor e carinho. Citar versículo solto é mesmo que nada. Porque tem gente que esse daí é a melhor forma de fazer heresia, viu? Você pega um versículo solto e cita... Eu quero ver uma bobagem que a gente escuta falar, uma bobagem. Pastor, mas esse negócio de ficar estudando muita Bíblia não dá certo, não. Porque, como é que é? A letra mata, mas o espírito vivifica. A pessoa fala isso achando que está falando de estudar a Bíblia. Quer dizer, é de uma falta de conhecimento do texto sagrado que é terrível. É um analfabetismo bíblico. Porque, irmãos, quando Paulo está falando que a letra mata, ele está falando o seguinte, que a lei de Deus, que é boa, perfeita, a lei de Deus é boa e perfeita. Ela, como estabelece regras, e nós não conseguimos cumprir as regras que a lei estabelece, obviamente a lei vai nos condenar. Porque, simples assim, se tem na lei de trânsito, está dizendo que se eu passar por um cruzamento e tiver um sinal vermelho, se eu passar naquele sinal vermelho, eu vou estar errado? Se eu passar por uma rua que tem um sinal vermelho, eu vou estar errado. É assim. Então, a lei de Deus é boa e perfeita, mas nós que somos pecadores não conseguimos viver à altura da lei de Deus e por isso pecamos. E quanto pecamos, somos contraventores. E quando somos contraventores, estamos debaixo do castigo da lei de Deus. Por isso que a letra mata, porque a lei de Deus vai mostrar que nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. É isso que o texto está dizendo, meu irmão. E dá para você saber isso sozinho, você não precisa do pastor para dizer não. É só ler o texto inteiro. Leia. Ao invés de ficar citando um versículo, leia o carta inteiro, leia o texto inteiro. Leia e reflita que você vai perceber. Isso é transparente. Agora, a gente não quer se deparar com isso porque dá trabalho. A gente quer aquela fé fácil, a fé do comprimidinho, do passe de mágica. Ao invés de passar o tempo me afadigando na leitura da palavra, do estudo bíblico, eu quero falar o seguinte, não, Jesus vai me revelar, eu vou ler aqui qualquer coisa, tudo que dá na minha cabeça foi Jesus que revelou. Misericórdia, nunca foi assim, irmão, nunca foi assim. Isso é desconhecimento da história da igreja. Sabe quanto tempo os pais da igreja passaram discutindo para saber quais livros eram inspirados ou não? Mais de 400 anos, debatendo para chegar à conclusão se um livro, um texto era sagrado ou não. E a gente quer que caia no estalo. Meu irmão, a vida espiritual não é assim. A vida espiritual requer trabalho. Orar e labutar. Sabe, você ora, pede iluminação de Deus. Agora senta, lê o texto bíblico e pensa. Leia bons comentários bíblicos, leia uma boa, né, um bom material teológico. Aí você vai conseguir formar. Não desconsidere 2000 anos de cristianismo achando que você sozinho vai redescobrir a roda. Isso é bobagem, isso é arrogância. Ande pelo caminho que você sabe que é mais seguro. Eu não me lembro qual foi o comentarista que falou isso, mas é uma frase linda. Se eu conseguir enxergar um pouco mais longe, é porque eu subi nos ombros de gigantes que vieram antes de mim. Então eu não preciso redescobrir nada. Eu tenho uma tradição cristã de homens de Deus maravilhosamente usados por Deus que nos ensinam a palavra de Deus. Isso é maravilhoso de ter isso. Ok. E para não achar que eu estou sendo exagerado e estou sendo pouco espiritual nesse momento, eu vou destacar que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que ratifica, ou seja, confirma que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Repetindo, a Bíblia de Estudo Pentecostal,
Se você acha que o que eu estou falando é pouco pentecostal, também é porque você precisa entender um pouco mais sobre o verdadeiro pentecostalismo. Ela fortalece o entendimento que eu estou te falando de que a revelação dos apóstolos, no Novo Testamento, ou seja, a palavra de Deus, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Ah, pastor, mas foi o profeta que disse. É mesmo, meu irmão? Glória a Deus. Se está de acordo com a revelação da palavra de Deus, de acordo com a doutrina dos apóstolos, se sim, dê glória a Deus. Se não, não leve em consideração, porque esse tal profeta, ele está profetizando da carne, no máximo, para não dizer coisa pior, viu? Vou ser educado porque eu estou gravando. Então, pastor, mas é porque eu acho... Irmão, a palavra de Deus, Pedro vai dizer que não é de particular interpretação. Né? Nenhum oráculo de Deus é de particular interpretação. A gente não tem que estar aqui procurando o que eu acho sobre o texto, é procurando o que é que Deus disse através do texto. Glória a Deus. Eita, que eu me empolgo, irmão. Aí, já eu tenho que terminar. Eu tenho mais 15 minutos pela minha conta para terminar essa aula. Então, bora lá. Testemunho dos profetas. No Velho Testamento, havia os profetas por ofício, que é o proclamador e intérprete da revelação divina. Então, a ordem da frase apóstolos e profetas indica tratar-se dos profetas da igreja e não as do Antigo Testamento. Ou seja, ele está falando que existe uma necessidade da profecia. E aqui a gente não está falando de ofício, está falando de dom. Mas observa que isso é alinhado à revelação e doutrina dos apóstolos. Ponto. Existe uma ordem aqui que é muito significante. E sendo mais abrangente ainda, não vou entrar nesse detalhe hoje, mas só para vocês já irem amadurecendo o coraçãozinho de vocês, profeta pode ser ofício, dom ou ministério, viu? Ofício era só no Velho Testamento, ministério entendo que exista ainda hoje e dom entendo que exista ainda hoje. Ok. Entendendo também que quando a gente está falando sobre esses profetas, estamos falando de profetas também que foram registrados no Novo Testamento e que foram inspirados pelo Espírito Santo, logo não é de particular interpretação também. Ponto. Edificados para morada de Deus. Certo. Uma vez que já entendemos aqui qual é o fundamento da nossa construção, né? Eu tenho uma base, tenho um fundamento. Já entendi que o fundamento é Jesus e a palavra de Deus e os ensinos de Jesus, né? A doutrina dos apóstolos. Agora, eu tenho então que crescer agora, né? Não basta o teu alicerce, tem que construir as paredes. E é isso que o texto vai dizer, que todo edifício bem ajustado cresce. Ou seja, processo contínuo dos crentes. Irmãos, vocês já ouviram aquela expressão que é necessária a gente... Aquela expressão não, me perdoe. Aquele versículo bíblico que diz que a gente tem que crescer no conhecimento e na graça. É bem conhecido, né? Está em Pedro. Nós temos que conhecer no crescimento e na graça. Deixa eu dar uma dica importante, dica assim para você guardar no seu coração. Eita, que agora é a revelação profunda. Não é possível você crescer no conhecimento e não crescer na graça. Não é possível você crescer na graça e não crescer no conhecimento. Eu sei que muita gente acaba tendo a afirmação, isso é muito comum em pregação, irmão, é que você não pode crescer só no conhecimento. Irmão, não é que não possa no sentido que não deve, não possa no sentido que não é possível.
É impossível você crescer no conhecimento de Deus e não ser cheio da graça de Deus. É impossível. É tecnicamente impossível. É impossível. Impossível. Porque toda revelação divina faz com que a gente fique prostrado diante de um Deus que é tremendo. Ora, se quanto mais eu conheço esse Deus, mais eu fico impactado com ele, como é que eu não vou crescer em graça? É impossível. Se existe uma pessoa que está dizendo que está crescendo em conhecimento, mas não está crescendo em graça, pode ter certeza que ele não entendeu ainda a palavra de Deus. Fato. O contrário também é verdadeiro. Eu não consigo crescer no conhecimento se eu não tiver graça de Deus na minha vida. Porque o meu conhecimento de Deus não é algo intelectual, é algo que é espiritual, é algo que é o Espírito Santo trabalha na minha vida. A palavra de Deus é viva e eficaz, é ela que vai fazer uma obra. É o Espírito Santo que vai abrir os nossos olhos. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que o príncipe desse século cegou o entendimento do incrédulo. Aquele que não crê, ele tem os olhos cegos, ele não consegue ver a revelação. Você pode abrir e botar o texto bíblico na mão dele e não vai compreender. Porque a gente só consegue crescer no conhecimento se a graça de Deus crescer na nossa vida. Então, é um processo único. Isso é contínuo. Todo edifício bem ajustado cresce. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou crescer na graça. Quanto mais o Senhor me encher de graça, mais eu vou ser capacitado a compreender a glória de Deus e a palavra de Deus. E isso tudo, óbvio, é firmado em Cristo. É fundamental de perceber isso. Agora, irmãos, observa. Lá na leitura bíblica vem citando uma passagem de Sermão do Monte, que foi comentada, que falou sobre questão da prática. No meu comentário eu falei, olha, você não é só ouvir, é ouvir e praticar o ensino de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. O templo do Senhor é santo. E essa palavra, né, que é todo crente bem ajustado, torna-se templo santo do Senhor, que é o texto básico da lição de hoje, texto base da lição de hoje, vai mostrando que o templo santo é literalmente o lugar santíssimo. A expressão naon designa o recinto interior. Observa, quanto mais eu conheço a Deus e mais sou firmado na doutrina dos apóstolos, mais eu ouço o ensino de Jesus, mais eu sou levado pelo Espírito a praticar. E o que é essa prática? É viver. Como é que eu vivo, portanto? Eu vivo de modo santo, porque nós somos construção de templo santo. Nós somos lugar santíssimo, habitação do Senhor. Isso é significativo demais. O que está querendo mostrar aqui, basicamente? Uma vez que nós nos tornamos templo santo, uma vez que nós somos firmados na doutrina dos apóstolos, é natural que a gente haja entre a gente uma separação do pecado e nós tenhamos um pertencimento a Jesus. Santidade é isso, querida, você ter sido comprado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus te tira das trevas e te transporta para o reino da luz do Filho de Deus. Você agora, como possessão de Cristo, você é separado para Ele, você é santo. Isso expressa na sua forma de viver. Observa, você não age de forma santa para ter o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo habita em você e promove santidade na sua vida. É o que é uma expressão da presença do Santo Espírito na nossa vida. No Antigo Testamento, falando sobre morada do Altíssimo, ponto 33, fazia a alusão, morada de Deus, ao tabernáculo. Comentamos um pouco sobre isso.
indicava o local de habitação permanente, né? O tabernáculo estava sempre no meio do povo, representando a presença de Deus. Hoje, nós somos esse tabernáculo de Deus, nós coletivamente, né, expressando a glória de Deus, e nós individualmente, enquanto partes desse um corpo, nós somos templo morada desse Deus. Então, de fato, hoje, Deus habita em nosso meio. Hoje, de fato, Deus faz a diferença na nossa vida. E isso vai promover em nós um modo de vida diferente, um modo de vida santo, um modo de vida que expressa, de alguma forma, que a gente tem ouvido. A palavra de Deus sempre vai fazer isso com a gente, irmão. Ela vai confrontar a gente e vai nos direcionar. Se você está lendo a Bíblia há muito tempo e você não se sentiu confrontado por ela, talvez você esteja lendo a Bíblia só por cima, mas não esteja considerando, né, meditando, né, na palavra de Deus, porque quando a gente para pensar nela, meu Deus do céu, é um espelho. Quando esse espelho que a gente olha e vê na Bíblia, a gente percebe que a gente não é tão bom quanto a gente deveria ser. Charles Spurgeon falou que quando ele olha a Escritura e vê o homem de Deus que ele deveria ser, ele percebe como ele está longe desse homem de Deus que ele deveria ser. A Bíblia revela isso, revela de como está longe ainda de ser o homem que nós deveríamos ser. Mas a Bíblia também revela outra coisa, revela quem Jesus é. E ele é o alvo, né? A gente tem um alvo claro de como a gente pode seguir, né? De como a gente deve se revestir de Cristo na expressão paulina, ou seja, eu vou usar as roupas de Jesus, né? Eu vou me revestir de Cristo. Isso é tremendo, como Deus permite que a gente faça isso. Ok. Finalizando, conclusão, deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários rapidamente. É verdade, a Juju comentou aqui que as atitudes de Jesus realmente nos chocam. Dica para vocês, viu? Tudo aquilo que Jesus fala e faz, ele tem um propósito. A grande coisa, o grande desafio é a gente procurar, orando e meditando, entender o que é que Jesus tem feito. E é verdade, Manila, esse entendimento que a letra mata. Ô, Jesus amado. Tem uns crentes que estão só a fragilidade, só um vem, porque acha que a letra mata e fica aí se guiando por um monte de besteira. Misericórdia. Irmão, me perdoe a sinceridade, ó, mas como tem gente que fala besteira usando a palavra de Deus? Aliás, é o que mais tem, viu? E é bíblico também, tá? O que desde da igreja primitiva já existia falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores da palavra de Deus. Quanto mais se aproxima os dias do retorno do Senhor, maior aumenta o nível de besteira que a gente ouve. E aí é um comentário muito pessoal, principalmente para os irmãos que se congregam comigo, viu? Filtre muito bem de quem você está vendo. Você vai ver uma mensagem de um cara. Primeiro, qual é a linha teológica dele? O que é que a igreja dele acredita? Porque, às vezes, numa pregação, você não percebe a visão teológica que está por trás. O problema é que a visão teológica sempre vai estar dando o tempero daquela mensagem. Então, assim, dando um exemplo, vocês que me ouvem pregando sempre, vocês já devem ter observado alguma coisa. Toda pregação minha, eu vou falar de duas coisas. Eu vou falar de graça de Deus, eu vou falar da cruz. Porque a minha visão teológica é baseada em graça, e essa graça é revelada no sacrifício de Jesus. Então, isso vai estar em toda a mensagem minha. Agora, é um cabra que tem uma outra visão teológica. É uma visão triunfalista, neopentecostal, ou essas besteiras todas. Tudo que ele vai pregar vai estar com esse temperinho. Aí, de repente, ele está citando um versículo, e como existem grandes oradores, tu vai falar, rapaz, olha só, fiquei empolgado aqui com essa mensagem. Qual o problema? O problema é que é heresia. E aí, quando é heresia, a gente, achando que está se edificando na palavra, a gente
está se envenenando com falso ensino. Então, qual é a minha recomendação para você? Escolha ouvir pregação de homens sérios. Pastor que você conhece, pastor de uma igreja séria, entendeu? Irmão, não perca seu tempo ouvindo mensagem de pregador neopentecostal, de pregador de seita, o cabra teve muita coisa estranha. Não perca seu tempo. Você vai estar se envenenando achando que está fazendo coisa boa. Aí depois tá aí, todo torto, falando besteira. Ô, Jesus amado. Aí não sabe por quê. Não, mas eu ouvi a palavra. Ouviu não? Ouviu não? Você ouviu um tonto falando tontice. Aí tá se envenenando. Então aqui, foi só um aconselhamento aqui rapidinho para os irmãos que se congregam comigo. Escolha. O Brasil tem nos dado excelentes pregadores. Se você quiser, eu posso até depois recomendar alguns homens sérios. Pronto. Conclusão, bora finalizar. Tem 1 minuto para terminar. A comparação da igreja como edifício de construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos. A igreja... Ô, Jesus amado, irmão, ninguém vai ficar para trás, não. O Espírito Santo vai levar-nos todos ao aperfeiçoamento, né? A gente vai... O alvo é esse, é ser como Cristo é. A pedra angular, o próprio Cristo, não pode ser substituído. Dica: qualquer pregação que você sair ouvindo mais, sabendo mais sobre o pregador, mais sobre Satanás, mais sobre você, sobre um monte de treco, mas você não saiu sabendo mais sobre Cristo, está errado. Nós pregamos a Cristo e este crucificado, dizia Paulo na Sagrada Escritura. Doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogado. O que é isso? O que é que cabe a nós, pregadores, ensinadores da igreja de hoje? O nosso papel é abrir a Bíblia, ler o texto sagrado, explicar o texto sagrado e aplicar o texto sagrado. Somente isso. Qualquer coisa além disso é bobagem, é heresia. A gente não é para a gente sair achando o que quer achar, é para a gente ler o texto, procurar entender o texto e aplicar o texto na nossa vida. E isso nos é suficiente. Amém?